Algumas variedades de legumes e verduras cuidam de você por anos, mesmo quando suas costas doem, seus joelhos já não ajudam e você esquece de regar uma vez. Por que quase ninguém fala sobre isso? Por que os centros de jardinagem sempre vendem variedades novas e sensíveis em vez dessas plantas resilientes de vida longa quase esquecidas? E que planta discreta no final parece mato, e ainda assim é uma verdadeira rainha da colheita? Fique ligado, porque vamos começar agora com o vegetal número um, que muitos subestimam como apenas um mato. Top um: touceiras de cebola perenes. Cebolinha e cebolas em maço. A cebolinha e as cebolas em maço perenes são consideradas por muitos apenas como ervas aromáticas. Mas em um jardim para preguiçosos e que poupa o corpo, elas são vegetais completos. Em grande parte dos USDA, Canadá e Reino Unido, especialmente nas zonas USDA 3 a 9, elas brotam novamente de forma confiável ano após ano. Uma vez plantadas, suas hastes verdes frescas aparecem já no início da primavera, muito antes de outros canteiros despertarem. Em vez de cortar apenas algumas hastes, você as trata como um vegetal do tipo corte e volte a crescer. Você colhe punhados inteiros e os utiliza em pratos com ovos, sopas, ensopados, pratos de batata ou refogados. Uma porção generosa de verde de cebola pode facilmente substituir parte do espinafre ou da couve. É assim que jardineiros experientes transformam uma suposta erva de cozinha em uma fonte permanente de vegetais. O começo é fácil. Compre um vaso de cebolinha ou cebolas em maço, divida-o com as mãos em várias touceiras e plante-as com cerca de 30 centímetros de distância em um local ensolarado ou em vasos grandes. Regue bem uma vez e depois disso deixe-as praticamente em paz. Nas zonas 5 a 8, a parte aérea morre no inverno e volta na primavera. O único trabalho é a colheita e a divisão ocasional das touceiras. Um trabalho suave, feito em pé, sem horas de joelhos. Top 2: azedinha. A folha de limão. A azedinha é uma antiga erva de cozinha europeia que muitos jardineiros modernos mal notam. No entanto, especialmente para jardineiros mais velhos ou que desejam poupar energia, ela é quase ideal. Em grande parte do norte no sul do Canadá e no Reino Unido, a azedinha comum ou francesa se comporta como uma planta perene nas zonas USDA 4 a 8. Uma vez estabelecida, ela brota sozinha a cada primavera, com novas folhas de sabor cítrico, sem necessidade de semear novamente. Não se come uma salada enorme dela como se faz com a alface. Em vez disso, pica-se as folhas finamente e mistura-se em sopas, omeletes, pratos de batata ou molhos. Elas trazem uma nota cítrica fresca, mesmo quando não há limões frescos em casa. Especialmente para pessoas que vivem longe de lojas ou que desejam reduzir seus gastos, esta é uma vantagem silenciosa. Para começar, semeie no início da primavera ou plante uma muda de um viveiro. Um local ensolarado a parcialmente sombreado é suficiente, com 15 a 30 centímetros de distância entre as plantas. Regue regularmente no início. Depois disso, ela cria raízes profundas. Todos os anos, você colhe as folhas externas enquanto o centro continua a crescer. Se você deixar algumas plantas florescerem, novas mudas costumam aparecer sozinhas. Top 3: couve perene ou walking kale. A maioria das pessoas conhece a couve como um vegetal anual que deve ser semeado novamente todos os anos. No entanto, em regiões mais amenas do Xerostomia, como noroeste do Pacífico e áreas costeiras, no sul do Canadá e em muitas partes do Reino Unido, certas couves podem sobreviver por mais de uma temporada. Em alguns jardins, elas se desenvolvem em caules altos e estáveis e fornecem constantemente novas folhas, sem necessidade de novo plantio. Para jardineiros mais velhos, isso é uma vantagem enorme. Em vez de preparar bandejas de mudas a cada primavera, você mantém algumas plantas vigorosas vivas e as utiliza como uma fonte permanente de folhas. Você colhe as folhas de baixo para a cozinha e deixa o topo continuar crescendo. Quando as plantas florescem, você pode colher sementes ou simplesmente deixar algumas caírem para que novas plantas surjam por perto.
Para que a couve permaneça a longo prazo, escolha variedades robustas e dê a ela um local com boa terra e umidade constante. Nas zonas USDA 7 a 9 e em locais protegidos da Zona 6, ela pode passar o inverno com alguma proteção. Em muitas regiões amenas da Grã-Bretanha, os jardineiros relatam plantações perenes. Sua tarefa é simples: colher folhas regularmente, remover as danificadas e aplicar cobertura morta no solo. Top 4. Rúcula que se semeia sozinha. Rocket. A rúcula, geralmente chamada de rocket no Reino Unido, é uma das plantas de salada que se semeiam sozinhas mais fáceis que existem. Em muitas partes dos Uanachírio, Canadá e Grã-Bretanha, ela adora o clima frio e deixa cair suas sementes de bom grado. Com isso, ela reaparece na primavera e muitas vezes também no outono, sem grande esforço. Você semeia a rúcula uma vez e deixa algumas plantas florescerem completamente e formarem vagens de sementes. Estas secam, abrem-se e as sementes caem diretamente no solo. Na temporada seguinte, pequenas rosetas aparecem novamente como que por magia. Para um jardim que poupa o corpo, isso significa folhas de salada frescas com um mínimo de esforço. Para começar, espalhe as sementes no início da primavera ou no final do verão em um canteiro ensolarado a levemente sombreado. Mantenha o solo úmido até que as mudas apareçam e depois faça o desbaste para que cada planta tenha espaço. As folhas jovens têm um sabor suave e amendoado. Em temperaturas mais quentes, tornam-se mais condimentadas e picantes. Se você deixar uma parte florescer, as abelhas também se beneficiarão, enquanto suas futuras saladas se garantem sozinhas. A única tarefa real é reconhecer as mudas no próximo ano e não arrancá-las acidentalmente como ervas daninhas. Top 5. Alface de cordeiro, também conhecida como corn salad ou mash. A alface de cordeiro é um vegetal de folha tenra e suave que, em regiões mais frias, frequentemente se comporta como uma cultura de inverno que se semeia sozinha. Em partes frias do Jurassic Park, no sul do Canadá e em vastas áreas do Reino Unido, ela germina no outono, passa o inverno silenciosamente e fornece folhas frescas quando quase nada mais está pronto para a colheita. Especialmente para jardineiros mais velhos, essa é uma vantagem inestimável. A planta forma pequenas rosetas com folhas em forma de colher. Você pode colher rosetas inteiras ou colher folhas individuais para saladas suaves e leves. O diferencial é sua capacidade de se semear sozinha. Se você deixar algumas plantas florescerem e formarem sementes, novas plantas costumam aparecer no mesmo local no ano seguinte, sem qualquer intervenção adicional. Para começar, espalhe as sementes no final do verão ou início do outono em terra de textura fina, pressione-as levemente e mantenha o solo ligeiramente úmido. Assim que as plantas estiverem estabelecidas, elas quase não precisam de rega adicional em clima frio e úmido. Em invernos amenos, especialmente no Reino Unido ou em zonas temperadas dos Chamendos de Nainoa, elas resistem até mesmo a uma neve leve sem problemas. A alface de cordeiro parece discreta, mas para um jardim tranquilo e de baixa manutenção, ela é um tesouro silencioso. Top 6. A selga que se semeia sozinha. A selga é geralmente considerada uma cultura anual, mas em muitos jardins ela se comporta como uma planta perene de longa ou curta duração, e frequentemente se semeia sozinha se você permitir. Nas zonas USDA 6 a 9, bem como em muitas regiões da Grã-Bretanha e em áreas costeiras amenas do Canadá, a selga pode sobreviver a invernos moderados ou ressurgir a partir de sementes que caíram. Ao longo de muitos meses, você pode usar as folhas como espinafre e as hastes coloridas em ensopados ou refogados. Se você deixar as plantas florescerem no segundo ano, elas desenvolverão altas hastes florais com inúmeras sementes. Estas caem no solo e garantem frequentemente uma nova geração, sem necessidade de um novo pacote de sementes. Para um canteiro de acelga de baixa manutenção, plante uma fileira ou grupo em terra rica em nutrientes com umidade regular. Colha sempre as folhas externas e deixe o coração continuar crescendo. Quando algumas plantas ficarem velhas e altas,
Resista ao impulso de remover todas. Deixe algumas para a formação de sementes. Na próxima temporada, faça o desbaste das mudas jovens e mantenha as mais vigorosas. Assim, cria-se ao longo dos anos uma plantação confiável com o mínimo de esforço. Top 7 Tupinambo, a dispensa de raízes. Viva o tupinambo, frequentemente conhecido na América do Norte como sunchoke, é um dos vegetais de tubérculo mais clássicos, do tipo plante uma vez, colha por anos. Acima do solo, ele cresce como um girassol alto. Sob o solo, forma raízes tuberosas comestíveis. Em grande parte dos Emeritainoa, no sul do Canadá e no Reino Unido, ele prospera de forma confiável nas zonas USDA 3 a 8, mesmo em solos mais pobres e com pouco cuidado. Uma vez plantados, os tubérculos se espalham e reaparecem todos os anos. Você colhe uma parte dos tubérculos no outono ou inverno e deixa o resto no solo. Os pedaços restantes brotam novamente no ano seguinte. Assim, cria-se uma despensa viva no solo que espera por você, até que o tempo e suas costas permitam cavar. Para começar, coloque os tubérculos a 10 ou 15 centímetros de profundidade em um local ensolarado e dê a cada planta espaço suficiente, pois ela pode crescer muito e se espalhar. Uma vez regadas, elas quase não precisam de atenção. O importante é apenas o local. Melhor em um canto do terreno, ao longo de uma cerca ou em uma área separada, pois elas podem se espalhar bastante. Você não precisa cultivar todas as 7 variedades de vegetais para transformar seu jardim fundamentalmente. Já 3 ou 4 delas podem transformar o trabalho duro em uma colheita tranquila e confiável. Se você gostou dessas plantas quase esquecidas e que se cuidam sozinhas, inscreva-se agora no canal e dê um like no vídeo. Assim você apoia mais conteúdos honestos sobre jardinagem que realmente combinam com a sua vida.